Olá, seja bem-vindo, é show! Como é bom, né? Iniciarmos mais uma temporada. Esse programa que, como eu sempre digo, abrir um programa, começar um programa, iniciar uma nova temporada. Quem me acompanha já há uns 30 anos sabe que eu sempre venho com novidades. E por incrível que pareça, cada história que a gente conta nessas temporadas que a gente veio fazendo, como foi o Happy Hour no Brasil, e aonde nós tivemos a oportunidade de conversar assim com amigos, empresários, personalidades. Quanta saudade, saudade mesmo. Mas a saudade é uma coisa muito relativa. Por quê? Ao mesmo tempo, como eu sempre digo, alguma coisa que pode estar muito próxima a você pode estar muito distante também. Então a saudade, ela é relativa. Sabe por quê? Tudo que você gosta, você guarda na sua mente e leva no seu coração. Então, independentemente da distância, do tempo, independentemente do que você está fazendo no dia de hoje, para tudo. Sabe por quê? Eu falo sempre isso para vocês. Quando eu abro um programa de televisão, ainda mais para um bate-papo intimista, é como se nós tivéssemos a oportunidade de abrirmos um livro e em 30 minutos temos o começo, o meio e o fim. Sabe do quê? De uma grande história. E essa história que você vai acompanhar comigo hoje é de um dos maiores empresários dos Estados Unidos, principalmente do estado da Flórida. Comigo hoje, Jacob Abdalla. Tudo bem, Jacob? Tudo bem, Vanessa. Seja muito bem-vindo, é show. Obrigado. Com estreia. Você viu que estreia? Estreamos bem, hein? Obrigado. Falei obrigado de saudade, falei de Brasil. Jacob, você já está nos Estados Unidos há 22 anos. O que te trouxe para cá? Bom, o que me trouxe para os Estados Unidos, vou começar voltando um pouco, foi a 95, eu vinha para cá de férias, ou umas 3, 4 vezes, entre 95 e 96. Minha irmã já morava aqui e eu me apaixonei pela Flórida, me apaixonei por Miami, pela qualidade de vida, pela segurança, pela seriedade que as coisas são feitas. E em 1999 eu voltei para cá e decidi mudar em 2000. Então, eu ajeitei tudo, um ano para arrumar tudo, deixar tudo ajeitado para vir para cá no princípio do ano 2000. Você era bem menino quando você veio para cá. Menino que a gente fala, assim, naquela época você estava com uns 22 anos, 23 anos? Mas não, 27 para 27 anos. Eu digo isso porque a geração que a gente vê hoje, as pessoas são muito indecisas. Então, elas têm muito, eu digo, às vezes uma zona de conforto, um medo até mesmo. Você ousou vir para um país diferente, empreender com tão pouca idade. Qual foi esse diferencial? Isso está no seu DNA, essa coisa de empreender, de fazer? Porque no Brasil, se você veio para cá com 27, você já estava no mercado de trabalho. O que você fazia lá? No Brasil, a gente trabalhava... Ao princípio, meu pai trabalhava com carne, depois com couro, sempre empreendendo. Sempre fui dono de negócio no Brasil, sempre empreendi bastante lá. E quando eu vim para cá, eu enxerguei assim, uma facilidade, assim, me parecia ser mais fácil empreender aqui por não ter tanto mudança política. A gente já passou por tanta coisa no Brasil. Verdade. Plano real, plano... Foi. Cruzeiro, cruzado, enfim. Então, eu achei simples aqui. Então, eu falei, bom, por que não? Por que não tentar? Nunca me passou pela cabeça que alguma coisa ia dar errado ou que eu voltaria. Eu tinha sempre esse sentimento que eu vim para cá realmente para ficar e para continuar minha vida aqui nos Estados Unidos. Vocês são em quantos irmãos? Somos em 5 irmãos. Uau, família grande. Família grande. Sua irmã aqui e os outros irmãos? Todos os outros irmãos estão no Brasil. São 2 aqui e 3 no Brasil. E eles não quiseram fazer o mesmo caminho? Não. Uma vez o meu irmão mais velho tentou, mas não deu certo. Acabou voltando para o Brasil. E ficou eu e minha irmã aqui só mesmo, nós 2 aqui. E a saudade, como eu comentei, muitas pessoas eu falo que não é você apenas atravessar um oceano. Você tem que ter perfil. Para você, seja em qualquer lugar do mundo. Vocês que me acompanham, já falou com Itália, Portugal, enfim, Suécia. Daqui a pouquinho tem temporada aí na Suécia, o pessoal já está esperando. Mas eu falo que não é você apenas atravessar um oceano. Para você sair da sua zona de conforto, do seu país de origem, chegar em um outro país, começar a desenvolver um trabalho, não é fácil, não é um mar de rosas. E a pessoa tem que ter perfil. É isso que eu costumo dizer. Não se aventure, vá, conheça, descubra, veja se é isso mesmo que você quer, para depois realmente você empreender. Não é fácil, mas você também tem que estar, assim, você tem que ter um espírito de
saber que você vai começar em um lugar diferente, um lugar assim que você é um estrangeiro. Exato. Então você tem que, eu acho que tem que ter um pouco daquela humildade e falar assim, não, eu vou ter que passar pelo que tem que passar para chegar onde eu quero chegar. A gente usa muito ali em cima do salto, não adianta chegar aqui em cima do salto. Então, ou seja, você vai ter que fazer realmente o que tem que ser feito. E o que é legal, o que é bacana aqui é a velocidade, porque vem a oportunidade, você abraça, lógico que tem que ser aquele negócio, sabe, matar um leão por dia, né? Verdade. Mas comparando ao Brasil, eu olhando para trás assim, eu vejo que não foi difícil. Quais eram seus sonhos, seus objetivos quando você chegou aqui? Empreender, abrir, na verdade é o que eu te falei antes, eu queria abrir uma pizzaria. Pizzaria? Por quê? Não sei, Você porque gosta de pizza? eu Porque adoro São pizza. Paulo tem... São paulistana adora pizza, tem que ter pizza toda semana. Então, Aí você falou assim, não, peraí, eu acho que não tem pizza naquele Miami... lugar, como assim? Eu falei, não, tem que ter uma pizzaria. E aí foi isso que eu vim com a ideia, mas aconteceu tudo Mas diferente. você chegou a montar a pizzaria? Não cheguei a montar a pizzaria. Não, eu cheguei aqui, eu conheci uma pessoa, Cláudio, que foi meu sócio por 5 anos. Que legal. Nós começamos com uma empresa a gente chama de landscaping aqui, que é de jardinagem. Depois de 5 meses, mudamos essa empresa para uma empresa de carpintaria e construção. E tudo aconteceu tão rápido, assim, crescemos, essa empresa cresceu muito rápido. No final de 2004, nós tínhamos mais de 40 funcionários já trabalhando na empresa. Mas o que você entendia de jardinagem? Nada. Absolutamente nada. Aí o Cláudio chegou pra você, assim, você estava assim, vou montar uma pizzaria. Aí o Cláudio falou, o que você acha de trocar pizza, uma coisinha mais verde, mais assim, né? Acho que não, o Cláudio, o Cláudio, ele trabalhou em Nova York muitos anos numa floricultura, onde ele cuidava do jardim. Que legal. O jardim do apartamento do Donald Trump. Então Uau. ele entendia muito. Uhum. E eu era aquele, sabe, vambora. Eu era o animado da história, assim. Não, eu tinha... Mas qual que era a sua parte na empresa? Financeira. Ah, tá. Eu achei que você já ia pegar. Era eu que investia. O Cláudio tinha vindo de entendi. Nova York naquela época, e o Cláudio estava numa situação financeira um pouco apertada, e eu tinha Um capital para poder falar, não, vamos embora, eu faço isso e tal, não sei o quê, porque eu precisava de alguém para poder realmente eu entrar no mercado de trabalho de alguma forma. E foi onde veio uma pessoa de Nova York que trabalhava com carpintaria, que eu achei super... Isso é fantástico, né? Assim, não é uma coisa que eu amava, mas era uma coisa que estava muito lucrativa. E aquilo me encheu o olho. Eu falei, opa, temos que montar uma empresa dessa. E montei. Essa é uma curiosidade, não só minha, mas eu tenho certeza de muitos telespectadores. Por exemplo, essa visão empreendedora. Você não é o primeiro que me fala isso, quem acompanha o programa sabe, eles têm a mesma visão. Não importa, muitas vezes, o negócio, o nicho de mercado, o nicho que você vai pegar, mas eu vejo que os empresários que sentam comigo falam, não, Vanessa, eu vi uma boa oportunidade. Tá, mas era seu segmento? Não. Você se entendia daquilo? Mas então por que tu foi empreender? Não, porque eu vi que ali tinha um bom negócio. Que visão é essa? Não sei, eu acho que nasci com isso já. Acho que é um pouco isso é da família, eu acho, o sobrenome. Muito legal isso. Descendente de libanês, então eu acho que a gente traz isso no sangue, né? No DNA. E aí, nesse meio tempo também, nós começamos a comprar móveis do Brasil e fazer importação de móveis do Brasil. Olha. Eram móveis de Belo Horizonte, aqueles móveis de bonito. madeira de demolição, de fazenda. Tem muito. E então a gente trabalhava com essas duas coisas, que era a empresa de carpintaria, de construção, e os móveis que nós importávamos. E a jardinagem ficou aonde? Não, ficou lá atrás, a jardinagem passou. Era assim, foi só o começo. Aí você só entregava junto uma florzinha para cada, né? Era só isso mesmo, a jardinagem ficou lá para trás. E esses móveis, quando vocês começaram a fazer esse trabalho, trazer esses móveis para o Brasil, a logística disso? Para quem trabalha com móveis também? A logística disso, bom, a gente trazia, importava, deixava no warehouse que a gente tinha aqui em Deerfield Beach, fazia feiras em Alabama, Atlanta. Que legal. Então, foi uma época boa, foi inclusive a empresa que eu consegui o meu primeiro visto de L1, né? Que legal. Que é o visto de trabalho, de transferência, e
E aí foi super, super rápido. Me ajudou muito essa empresa. Não ganhei muito dinheiro com ela, mas ela me ajudou muito por causa que eu consegui meu green card através dessa empresa. O interessante que você está colocando, isso é muito bom, alguns pontos para a gente pegar aqui. Por exemplo, desde a pizzaria, que foi uma ideia que ficou realmente ali no aeroporto, depois uma pizza muito ruim que você comeu, vamos deixar isso de lado. Veio a jardinagem, depois a marcenaria, a parte de carpintaria. Carpintaria, isso, exatamente. E daí os móveis do Brasil. E todo esse processo que você viveu, foram quantos anos ali, mais ou menos? Isso foi até quando virei a chave, foi em 2004. Que também nesse meio tempo, em 2002, eu já comecei a investir em imóveis. Aí você já começou a receber esse recurso e já começou a vislumbrar, opa, ali tem um nicho de mercado, vou começar a investir em imóveis. Foi o que me chamou a atenção. Depois comecei a investir em imóveis, foi o que me, sabe, eu falei, opa, agora eu acho que eu encontrei aquilo que eu realmente gosto de fazer. E aí em 2004 eu parei, foi um ano que eu falei assim, não, eu vou estudar agora. E aí eu tirei, tipo, acho que quase um ano que eu estudei tudo do mercado. em torno do mercado de real estate. Eu tirei licença de appraisal, eu tirei licença de mortgage broker, eu tirei licença de real estate, tirei licença de tudo. E aí em 2005 eu entrei no mercado imobiliário, mas não como corretor. Eu entrei como, chama agente financeiro no Brasil, é isso? Que eu tinha uma mortgage company. Isso. Que eu abri em comecinho de 2005, que ela durou até comecinho de 2009, quando entrou a crise. A crise entrou em 2008, mas durou até o comecinho de 2009. E como foi? Você passou pela crise de 2008 e todo esse processo que você estava vivendo ainda. E aí, como foi isso? Foi assim, foi uma crise e tanto. Foi uma baita crise. E nessa época, o jeito de sobreviver, muita gente saiu do mercado. Assim, mas muita gente saiu do mercado. E eu falei, não, esse é o mercado que eu vou ficar. Esse é o mercado que eu vou até o final da minha vida, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu encontrei, acho que pela primeira vez eu encontrei aquilo que eu realmente gostava de fazer e aquilo que eu achava que me compensava financeiramente. Então, quer dizer, juntou, eu falei, não, é isso aqui que eu vou fazer pro resto da minha vida. Vai passar a crise. E nessa crise a gente trabalhava muito, chamava short sale. Então era um jeito de ajudar famílias a não perder a casa deles. E que legal. Sendo assim, a gente ganhava dinheiro fazendo isso, ajudando as pessoas. Eu lembro que eu cheguei na época numa casa de família que a esposa falou assim, chegou o anjo. Nossa. Aí até fico um pouco emocionado quando eu falo. Nossa. Porque, era a paixão da vida deles a casa e eu ajudei eles a não perderem a casa. Eu falei, não, vocês vão fazer assim, 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 mas vocês vão fazer tudo o que eu falar para vocês fazer. Se vocês fizerem direitinho, vocês não perdem a casa. Fizeram. E aí continuaram com a casa deles. Assim, é prazeroso, então, que a gente mexe com... o imóvel é um bem que a pessoa... acho que é muito almejado. Por isso que a Maíra trabalha comigo, faz o nosso marketing, eu falo para ela, não, a satisfação do nosso cliente é assim, é prioridade. Então, o processo tem que ser muito bem feito, tudo tem que ser muito certinho para o cliente. O cliente é nosso principal... Nossa pedra preciosa. Eu falo que é o principal asset. Coração. Que é a principal... como falar asset em português, desculpa. A riqueza da empresa são nossos clientes. E é isso. Mas o que você falou é tão lindo pelo fato que, por incrível que pareça, Jacó, as pessoas, o que elas sonham, não importa o poder aquisitivo que elas tenham, elas sonham com a casa. A casa é sinônimo de família. Então, todas as empreiteiras, construtoras, pessoas que trabalham no mercado imobiliário, todas, quando elas entregam a chave de um imóvel para uma família, para uma pessoa, ela não está entregando apenas tijolos, apenas uma alvenaria, não. Ela está entregando um sonho. E por isso que eu te falo, independentemente do poder aquisitivo dessa pessoa. E o trabalho de vocês são anjos.
Isso, eu sou hoje embaixadora de uma grande empresa, uma grande construtora, e falo isso, eu tenho muito orgulho em dizer, porque um dos motivos que você se emociona, e um dos motivos que me emocionou muito na minha vida, foi uma enchente que nós tivemos em Santa Catarina no ano de 2009, e eu estava ao vivo, e eu só conseguia falar com as cidades através do telefone, com os prefeitos, estava tudo embaixo d'água. E no final daquele ano, nós conseguimos entregar 30 mil casas através de um instituto. Então, assim, a emoção de cada casa, independente da pessoa ter muito ou ter pouco, ela estava sem morar. Ela estava sem moradia. Então, quando a gente fala, e no pequeno coisinha, sabe, um ato só de entrega, eu não fiz parte da parte de construção, ou os empresários que foram envolvidos para fazer, levantar esses recursos para construir as construções das casas, não. Mas o fato de entregar a emoção, o abraço, a lágrima nos olhos, de poder recomeçar. Então, eu acho que o trabalho de vocês, eu me emociono muito em falar isso também, porque vocês são anjos. Vocês têm uma parte tão fundamental na vida das pessoas, que se vocês tivessem ideia, e você tem, pelo menos você tem, a importância de vocês é muito bom. E eu te digo uma coisa que me chamou a atenção também, o fato de você ter ido buscar o conhecimento. No Brasil, tá um boom no mercado imobiliário, principalmente em Santa Catarina, principalmente em Balneário Camboriú. Eu tive lá no começo desse ano, Sim, eu vi. Você viu. Então, eu passei esse mês agora praticamente inteiro em Balneário Camboriú e eu vivi e respirei aquilo. E uma coisa que me chama a atenção, e aí eu vou falar com vocês também, ele parou um ano para estudar. Porque o que está acontecendo é que muitas pessoas estão partindo por mercado imobiliário, porque tá uma onda de venda de apartamentos, assim, tá faltando apartamento. Quem tiver para vender casa, tá vendendo tudo. E aí o mercado aqueceu demais. Só que você, em contrapartida, você vê muita gente no mercado que não é da área e tá vendo oportunidade. Então, peraí, sabe aquele jeitinho? Deixa eu fazer uma venda aqui. E não é bem assim, né? Você foi procurar, você estudou, você foi em busca de conhecimento. E conhecimento é fundamental em qualquer área, não é, Jacó? Com certeza. A gente fala muito dentro da empresa também, porque tem, às vezes aparecem alguns corretores que a gente chama de part-time, que ele quer fazer aquilo, mas quer ter outro trabalho. Gente, ser corretor não é estar corretor, é ser corretor. Tem que ser apaixonado. Tem que ser apaixonado, você tem que atender o telefone no final de semana, você tem que trabalhar no final de semana, você não tem horário, não existe de 9 às 5, então, quer dizer... Você, para ser corretor, realmente tem que... E não é para todo mundo. Eu tive uma reunião semana passada no nosso escritório em Orlando com uma pessoa e eu falei assim, às vezes não é o perfil. Às vezes não é... A pessoa quer ser corretor, mas não é o perfil dele. Então, não é para qualquer pessoa, não é para todo mundo. Não estou desencorajando ninguém aqui, mas todo mundo tem um perfil para alguma coisa. Exato. Sabe? Então, eu acho que é uma carreira linda quando é levada com seriedade, quando é levada... Tem que estudar muito o tempo todo, porque o mercado muda o tempo todo. O mercado, principalmente na Flórida, que o mercado... É pujante também, né? Muito, vamos falar sobre muito. isso. Você começou com quantos corretores e quantos corretores hoje estão na Legacy? Eu comecei com 0. Era só eu mesmo. Não, quando eu comecei não tinha nenhum, aí começou... isso foi em 2010, quando eu trabalhava numa imobiliária, eu vou voltar até um pouquinho coisa. Eu trabalhava numa imobiliária e foi em 2009 para 2010. No começo de 2010 eu decidi montar a Legacy porque eu achava que eu queria fazer alguma coisa diferente do que tinha no mercado normal imobiliário aqui. Então eu tinha bastante ideias, foi quando eu montei a Legacy e comecei em Boca Raton. Hoje nós temos mais de 80 corretores. Uau! Entre os 3 escritórios, que é Aventura, Boca Raton e Orlando. Ok. Mas voltando a falar do 2010, então eu queria fazer alguma coisa diferente, eu não queria ser mais uma imobiliária. No mercado, tá certo. A gente está o tempo todo inventando coisa, fazendo treinamento o tempo todo para os corretores, a gente está sempre crescendo assim a empresa para dar uma melhor qualidade de trabalho para os corretores, um melhor atendimento para os nossos clientes. Isso é o principal foco da Legacy, são os clientes. Então a gente tem que ter corretor bem treinado para fazer um trabalho realmente de excelência.
a gente leva muito a sério a marca, assim, a legacy. É legal. Então, quer dizer, não dá para qualquer pessoa representar a nossa marca. Tem que ser uma pessoa que está bem treinada, uma pessoa que tenha conhecimento. Então, essa é a nossa preocupação o tempo todo, de treinar eles e dar um respaldo. Não é apenas uma coisa mecânica de você estar dentro de uma empresa e ótimo, ok, estou aqui, vou fazer o meu trabalho. Não, tem todo um comprometimento. Vocês têm esse comprometimento temos sim. Da entrega do cliente, de estar próximo, de poder ajudar. Quais são os caminhos que as pessoas devem seguir para conquistar o tão sonhado imóvel? A gente tem todo um procedimento dentro da empresa, onde eles têm que fazer parte desse procedimento, eles têm que entender como funciona. Os momentos marcantes da Legacy. Momentos marcantes da Legacy foi... depois de 2010, começou a vir uma onda muito grande de brasileiro para cá. Foi mesmo. E aí foi quando eu abri o segundo escritório. O primeiro eu abri em Aventura, um escritório pequeno, em 2012. Depois, em 2015, foi quando deu a virada que eu abri o escritório na Brickell. Que foi onde nós, assim... Foi o 2015, 16, 17, 18 foram os anos mais... Fazia muito evento no Brasil, entre 5 ou 6 eventos no Brasil. Nossa. Por ano. Então, foi onde nós vendemos muito, assim, alguns empreendimentos em Orlando. O Le Havre nós vendemos ele inteiro em 4 meses. Legal. O Área, muitos empreendimentos nós levamos para o Brasil. Fizemos bastante evento. Teve um evento até que deu, acho que 700 pessoas nesse evento. Foi, assim, uma loucura. O que eu percebo é que muitas pessoas, empresas até mesmo, tentam fazer algo parecido, mas não conseguem ter esse nível de excelência que vocês têm. Vocês foram precursores no mercado em relação a levar esses tipos de eventos para o Brasil? Não, algumas outras imobiliárias já levavam alguns eventos para o Brasil. Okay. Nós sempre tentamos fazer eventos diferentes das outras falando imobiliárias. Da excelência. Sim. Então, quer dizer, era sempre com muita informação. A gente nunca tentava... Assim, a ideia, óbvio que a gente lucra com o imóvel, mas a importância de levar informação, o advogado de imigração, o contador para ele abrir a empresa de maneira certa, de maneira correta, para ele não fazer... enfim, é toda... Se ele compra em nome de pessoa física, tem todo um cuidado da Legacy com o cliente, porque se ele compra, muita gente compra em nome de pessoa física, o imposto causa-morte é muito alto. Então, a nossa preocupação é de explicar tudo isso para ele fazer a aquisição ou a mudança para cada maneira correta, para ele não chegar aqui e ter que mudar tudo de novo em tudo. E eu vejo outras pessoas que não têm esse cuidado com as pessoas. É assim que a gente cria essa fidelidade, essa amizade até com os clientes. Você falou em vários momentos que vocês passaram com a Legacy, dos grandes eventos, imagina um evento no Brasil com 700 pessoas falando a respeito do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Como você enxerga hoje, pós-pandemia, esse mercado imobiliário? E o boom que deu no ano passado para cá, construção, principalmente na região de Orlando. Meu Deus, eu falo que eu não sei com quantas pessoas eu conversei, construtores, e diziam, Vanessa, a gente não está dando conta de construir. Como é que você vê isso? Ainda no meio de uma pandemia, o pessoal começou essa construção, esse boom. Como que você enxerga o mercado imobiliário hoje nos Estados Unidos, na região da Flórida? Não, é uma loucura, né? Assim, depois da pandemia, realmente, ninguém imaginava que aconteceu o que aconteceu, que foi essa vinda de nova-iorquinos e de californianos para cá. Demais! Assim, muito... aquele negócio, eu passei a pandemia no escritório sozinho, eu precisava trabalhar e ficar ali quieto, mas a gente não imaginava naquela época que ia virar o que virou. A Flórida, realmente, ela não só pessoas, como empresas, muitas empresas, grandes empresas, como Goldman Sachs, trouxeram os headquarters para cá, para a Flórida. Então, também foi muito inteligente o prefeito de Miami e o governador da Flórida, eles foram muito inteligentes. O prefeito de Miami, ele teve um investimento em infraestrutura para receber essas empresas. Então, assim, eles realmente abraçaram a oportunidade, viram a tendência que estava vindo muitas pessoas para cá, em empresas, e abraçaram essas empresas e essas pessoas. Teve um ganho de imposto à Flórida de mais de 24 bi. Uau! No ano de 2022. Então, assim, cresceu muito. E Nova York e Califórnia tiveram perda. Então, é isso que eu ia comentar com você. Então,
assim, uma coisa absurda. Ninguém imaginava, não passava pela cabeça de ninguém. Gente, eu fiquei assim, mas não pode. As pessoas falavam, Vanessa, você não está entendendo, a gente não está dando conta de construir. Mal, a gente nem faz a entrega, já está tudo vendido, a gente está construindo, a planta já acabou, não tem mais o que fazer. Orlando também é uma loucura. Foi, eu tive lá semana Jacó. passada, assim, muitas pessoas mudando para Orlando. E agora, depois disso tudo, que nós tivemos esse boom, as pessoas... Existe um burburinho no mercado, que eu também vou aproveitar para te perguntar, claro. que pode haver uma queda agora. Você acha que existe essa possibilidade ou não? Em relação a recursos, valores, no mercado imobiliário? Parece que o mercado estava muito aquecido é de isso. maneira não saudável, eu diria. Boa. Então, assim, sabe, você vendia sua casa por 1,5 milhão, o teu vizinho queria vender a dele por 2 e o outro por 2. Então, ou seja, não estava saudável o mercado. O mercado deu uma desacelerada, o que eu acho ótimo, porque agora para ajuste mesmo de mercado, porque nada sobe para o resto da vida, para sempre. Enfim, então, eu acho saudável para o mercado essa freada por conta do aumento dos juros, para conter a inflação e tal, que nós estamos passando aqui nos Estados Unidos. Agora, falar para você que vai vir uma crise, uma recessão no mercado imobiliário da Flórida, e o mercado imobiliário é muito local, né? Quando a gente fala de mercado imobiliário. Isso, exatamente. Não adianta falar de Estados Unidos, a gente tem que falar de Flórida. Eu falo até mais, assim, tem muita diferença entre, por exemplo, Miami e Orlando. Então, é tanta coisa. E outra, voltando um pouco, nós estamos meio que no centro entre América do Sul, América Central, Isso. Europa, norte dos Estados Unidos, Canadá, que o sonho do canadense dele é mudar para Flórida. Mudar para Flórida, exato. Então, e tantas outras coisas que podem acontecer que não dá para prever. Eu não acredito, opinião de Jacó. Ok. Eu não acredito que assim vai vir uma crise na Flórida. Eu acho que a Flórida não. Pode vir sim, eu acredito que vai passar. Está acontecendo alguns problemas em Nova York, Califórnia, que a gente sabe, mas Flórida, eu não acredito que a Flórida vai ser afetada. Até porque hoje o número 1, maior, que mais compra imóveis na Flórida hoje é a Colômbia, porque está tendo uma crise... Exatamente. Uma crise política na Colômbia. Então, é tanta variação de países que a Flórida, que acaba vindo para a Flórida, que é difícil prever, porque a gente tem que saber o que vai acontecer lá. Exatamente. Então... mas eu não acredito. Você falou em relação à Colômbia, mas nós temos outros países também que estão passando por algumas dificuldades, que eu digo assim, eu falo que é mais uma instabilidade política, pra você ter ideia, uma instabilidade política, do que qualquer outra coisa. Então, as pessoas, o medo de, mas o que vai acontecer? Então, e muitas pessoas falam, não, se acontecer, a minha ideia realmente é começar a investir nos Estados Unidos, na Flórida. Você foi muito preciso em pontuar, vamos falar localmente, Orlando, vamos dizer assim. Você pega ali, região de Orlando, eu tenho a variação de preço de Kissimmee a Lake Nona, completamente diferente. Você já pega Interpark, outro preço. Você já pega Indermere, outro preço. Outro mercado. É uma variação na própria região, tu tem uma variação muito grande. E em Miami, tu tá ali, tu tá na Brickell, tem um valor, tu vai para outras regiões, North Miami, Sunny Isle, enfim, a variação oscila muito. Eu acho que essa oscilação é mais por conta de escolas. Nos Estados Unidos tem esse muito negócio. Muito das escolas, exatamente. Conforme a cidade, se as escolas são boas, ela tende a perder, se vier uma crise, menos valor, e ela tende a valorizar mais quando o mercado tá mais aquecido. Então, realmente, é regional. Agora, eu acredito ainda que nós vamos ter muitas surpresas até o final desse ano em relação a aportes financeiros de outros países aqui na região da Flórida. Já estamos tendo. É aquele negócio. Quando a gente fala de segurança patrimonial, se a gente pensar no brasileiro... Quando você fala para o brasileiro segurança patrimonial, a primeira coisa que ele pensa é no dólar. É a moeda, é a moeda mais segura do mundo. É isso mesmo. Queira ou não queira, então quer dizer, é isso. E a porta de entrada para os Estados Unidos é a Flórida, é Miami, é Orlando. Então a gente tem muita gente, desde a semana passada já entrando em contato com a gente. Decidimos fazer um evento. Então eu ia comentar desse evento com você. Vai lá, em primeira mão.
Decidimos fazer esse evento no Brasil, no Figueira Rubai, agora dia 25 de outubro. Ok. Justamente por causa dessa... O brasileiro, ele quer dividir um pouco mais, assim, depois da pandemia e tudo, que vai ser o primeiro evento depois da pandemia, o último foi em 2019. Então, o pessoal chegou para mim e falou assim, você é louco? Eu falei, louco por quê? Fazer um evento entre 2 eleições antes da Copa. Eu falei, então, não dava para fazer depois, porque tem a Copa. Então, tem que ser no meio das 2 eleições. Vamos lá. Se der certo, deu certo. Mas se der errado, vamos fazer o quê? Paciência. Eu acho que vai ser assim... Eu acho que ele vai ser um sucesso. Eu acho que vai ser um sucesso, até pela quantidade de gente já que... eu tô te dizendo que vai ser um sucesso. Eu acho que nós vamos... É um evento para 50 pessoas. Pode aumentar o número convidados. de pessoas. Nós não abrimos para a internet, não abrimos para nada. Mas já tem muito mais que 50 confirmado. E eu acredito que vai passar muito mais que isso. Mas é, assim, excelente, né? Se você fazer um evento para 50 pessoas e não, ainda mais se for 80, eu dou graças a Deus. Eu adoro. Não. E assim, na sua terra, tu tá em São Paulo, né? Vai ver a família. Tem saudade? Eu estou no Brasil a cada 3 meses. Então eu vejo não dá nem para sentir saudade. Minha mãe costuma falar que ela me vê mais do que meus irmãos que moram lá. Então, assim... Mas é isso que eu te falei no início do programa, a proximidade. Às vezes o que está longe é o que está mais perto. E às vezes o que está perto fica, às vezes, muito longe. Assim Qual foi o divisor de águas da sua vida? Foi em 2004 que eu passei por lá e não contei. Eu tinha uma vida tão louca com o negócio dos móveis e o negócio da carpintaria que eu tive um infarto no rim em 2004. Nossa! É a coisa mais rara de acontecer, mas acontece. Eu tive um infarto no rim, perdi um pedaço do rim. Uau. E foi ali que eu parei para pensar. Falei assim, pera lá, sabe, correr tanto, trabalhar tanto, realmente não era o que eu gostava de fazer, não era. Mas eu fazia porque estava dando certo. E foi lá que eu falei assim, não, eu vou parar esse ano para estudar, eu vou puxar o freio. Minha esposa falou assim, poxa, mas você tem certeza que você vai fazer? Eu falei, vou fazer isso. E foi ali, para mim, o divisor de água. Aqui nos Estados Unidos, foi aquele infarto que eu tive no rim, que eu falei assim, não, pera lá, agora eu quero ser mais feliz. Eu não quero trabalhar só por dinheiro, eu quero trabalhar por prazer também. E foi onde eu mudei tudo e passei a tirar as licenças e entrar pro ramo de real estate. E assim, ter qualidade de vida, né, Jacó? Acho que não adianta nada a gente trabalhar, ter uma vida corrida, se a gente não tem qualidade de vida. Porque é tão interessante que chega num momento na vida da gente que tudo que a gente quer é estar em casa, ser feliz, estar de bem com todo mundo. O que você quer? Tá, mas o que mais você quer comprar? O que mais você quer fazer? Cara, eu só quero ser feliz. Sabe, eu só quero uma paz no meu coração, poder estar perto das pessoas que eu amo, poder jantar, comer bem, enfim, coisas que eu gosto de fazer. Falando nisso, quando você não está trabalhando, o que você gosta de fazer? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de estar com a família, eu gosto de sair para jantar, eu adoro viajar, eu amo viajar. Qual foi o país que mais chamou a atenção, o lugar que você gostou aí? O país que eu mais gosto? Itália. Adoro Itália. Por causa da pizza? Não é por causa da pizza, não. Adoro Itália, sou eu apaixonado. Eu tô vendo que, olha, daqui a alguns vai ter uma pizzaria aí. A Espanha também, eu gosto muito da Espanha. Adoro a Espanha. Eu acho que são os 2 países que eu mais gosto. Óbvio que o Brasil, eu amo o Brasil. Eu saí do Brasil há 22 anos, mas eu tenho um carinho com o Brasil. Né? Eu gosto muito do Brasil. Tem gente que fala, pô, mas como que você gosta? Adoro o Brasil, acho muito bom ir pro Brasil também. Ô, Jacó, você corria? Foi durante algum tempo da sua vida? Corria, assim, não era nada profissional, mas eu corria. Mas tu gosta de esporte? Eu gosto. Peraí, que tipo de corrida que nós estamos falando? Tem 2. Maratona? Corria. Maratona eu nunca fiz, eu corria assim. Cheguei a correr 10 km por dia, mas... E aí tu parou? Que era corrida de carro. Gosta de corrida de carro? Gosto. Eu também. Tá nos meus planos agora do ano que vem. Tô indo para São Paulo agora. Uau! Amanhã, para fechar realmente para entrar na chama AMG Cup da Mercedes. Que bom. Eu acho que ano que vem eu começo a correr de carro. Querido, então temos muito que conversar. Eu tenho uma equipe de corrida. Sério? Olha, estou te confidencializando isso. Nunca falei pra quem, né, no ar. Pois é, V9 Racing. Nós corríamos Stock Car. Equipe minha. Quem sabe você pode ser meu piloto? A gente pode conversar. Você vai ter que fazer um teste. Eu tô começando, não sei se ia passar no teste. E olha que a gente só traz pódio, hein? Piloto nosso. Acho que é melhor você passar um ano estudando. E depois
Eu passo tranquilo. Quanto a isso Mas tudo. é uma paixão, sabia? E assim, a minha paixão por carros, eu nunca imaginei ser proprietária de uma equipe de corridas. Nunca pensei nisso. E acabei entrando nesse mercado. Agora, Jacó, quando você tá no box com seus 2 carros na pista, haja coração. Meu Deus, que é uma adrenalina. Adrenalina E grande. o pódio é algo que é inexplicável. Isso eu falo pra você. Você vai adorar e me convide, vou assistir suas corridas. Não, E a V9 você. Racing, meu time inteiro vai estar torcendo por você. Que A bom. gente tem um time grande. Nossa equipe é uma equipe bem forte. É só pódio. Depois a gente te dou umas dicas. Depois Ó, você me também posso fala. dar dicas Dá as também, né? dicas. Agora, além disso, hoje você saiu um pouquinho da corrida, mas continuou praticando esportes também. Praticando Continuo. academia, Faço cuida. academia, cuido, né? Tem que cuidar. Chega uma idade, você tem que começar a cuidar do corpo, pensar no corpo também, porque não é fácil, não. Tem que se cuidar. Tem que ter qualidade de vida, tem que se cuidar. Eu penso, assim, em ter muitos anos de vida ainda, então... 2 filhos. 2 filhos. Ah, vamos falar da sua esposa. Vamos. Como você a conheceu? Eu conheci ela com 22 anos de idade em Foi São amor à Paulo. primeira vista, viu, Foi gente? amor à primeira vista. Então ela veio com você já? Veio, Aham. nós planejamos tudo. Naquela época, a gente namorava já há uns 4 anos. Que graça. Ela veio comigo pra cá em 99. Eu falei, vamos mudar. Ela falou, só se casar. Meu pai não deixa eu sair de casa sem casar. Aí nós casamos, Que graça. planejamos tudo bonitinho e viemos juntos. Nossa, e agora, quais são os planos para daqui para frente, assim, o que você pensa? Como você vê a sua vida daqui uns 5 anos? O que você quer estar fazendo? Nossa, Vanessa, minha cabeça assim, um turbilhão de tanta coisa Caramba. que, sabe? Meus planos pro ano que vem é viajar mais. A gente tem tá no nosso plano expandir a Legacy para a Europa. Uau, Aham. Nossa ideia é Espanha, para começar. bacana. Nós são tantos planos, a gente Não para. não para. A gente sempre está pensando em crescer, expandir, melhorar. É o tempo todo. Toda semana a gente tem reunião dentro da Legacy e é o que nós vamos fazer para melhorar, o que nós vamos fazer para crescer. Então, é constante. Eu acho que já não... Se você tivesse que mudar alguma coisa, o que você teria mudado desde que você entrou nos Estados Unidos? O que eu teria mudado, eu acho que não... Valeu tudo. Valeu tudo. Eu acho que valeu tudo. Até as pancadas valeu, porque é aprendizado. Então, eu acho que tudo teve sua... Quando você chegou com 27 anos, 26, 27 anos aproximadamente, quando você desembarcou com a sua esposa, se você pudesse, no espelho, a hora que você foi ao toalete, o que você olharia para você e falaria o quê? Para esse Jacó de hoje, falaria o quê para aquele Jacó que desembarcou? Nossa, profundo isso, né? Vamos lá. Coragem. Você vai conseguir. Vai dar certo. Vai dar certo. Agora eu sei. Vai dar certo. Você vai Vai conseguir. ser bom. Então foi ótimo. Eu acho que não tem o que mudar. Graças a Deus. O medo faz parte. Faz o tempo todo. O medo ele evita você... te faz você errar menos, eu acho. Então existe o medo, sim. Não é assim, super corajoso, não. Tem os medos que... O medo faz parte. Até depois de 2008, eu acho que eu tinha mais coragem lá, porque realmente machucou bastante. 2008 foi uma época bem difícil, uma época. Então, o medo, eu acho que... O medo de voltar em 2008, mas eu acho que se voltasse também em 2008, eu estaria tão melhor preparado hoje do que naquela época, que eu estava, assim, gatinhando no real estate. Então, existe o medo, mas, assim, eu acho que não é uma coisa que me atrapalha ou que me incomoda. Jacó, nós estamos vivendo um momento delicado no Brasil. Muitos empresários estão insatisfeitos e com um grande ponto de interrogação. Você é uma referência. Você é uma referência de um homem de sucesso, um homem audacioso, um homem que teve coragem. Qual é
a mensagem que você deixa para esses homens, esses empresários, porque a gente fala uma coisa no Brasil, empreender dói muito. E a incerteza, isso que eu falo, no Brasil passamos hoje uma incerteza, muito mais uma incerteza política do que qualquer outra coisa. E existe um grande ponto de interrogação, as pessoas estão com medo, as pessoas estão receosas, os grandes empresários, estou falando de grandes empresários, de multinacionais até mesmo, tá todo mundo com receio do que vai acontecer, do que pode vir a acontecer. Você passou por algumas crises, a recessão, como nós falamos, de 2008. Qual é o recado que você dá para esses grandes empresários que estão nos assistindo agora, que é o nosso público? Acho que tem que estar preparado para tudo. Principalmente quem está no Brasil. Acho que o empresário brasileiro assim, é um herói. Porque muda tanto e já passou por tantas coisas. Eu mesmo já passei por tantas coisas no Brasil, daquela época, Cruzeiro Cruzado, Real. Então, o brasileiro é um empreendedor... Plano Collor. Plano Collor, passei. Uau. O brasileiro é um empreendedor, assim, super versátil. Ele aprendeu, pelos empresários que a gente conhece, assim, eles aprenderam a também dividir os ovos, assim... Muitos empresários já têm aqui patrimônio nos Estados Unidos. Eu acredito que eles vão trazer mais para cá, investir mais aqui, porque realmente é um país que dá segurança patrimonial, principalmente para eles e para os filhos deles, que todo mundo, né? Pensa nos filhos, exatamente. Exatamente. Então, mas assim, o que a gente tem que esperar no Brasil é esperar, né? A gente não sabe o que vai acontecer e realmente... Se acontecer o pior, eu acredito que tem bastante gente que já tem um plano B. Um plano B. É isso que a gente comenta muito em relação... Hoje nós estamos transmitindo para o Brasil inteiro, então você, que eu falo, como a gente sempre comenta, você que me acompanha, os empresários que eu tenho a oportunidade de bater esse papo aqui, e a gente é sempre para edificar, é sempre para que você venha, mesmo naquele dia que você está meio cansado, será que vai dar certo? Não tenha medo, siga o seu caminho, siga a sua jornada. O mais importante, aquela pergunta que fiz para Jacó hoje, qual é o recado que você daria para você daqui a 10, 15 ou 20 anos? Pense, o seu futuro está nas suas mãos. A sua decisão hoje pode mudar a sua vida. Então, é isso que você tem que ter em mente. Você consegue tudo o que você quiser. Basta você acreditar, se preparar para isso, se profissionalizar cada vez mais. Vá em busca de conhecimento. Não tenha medo. Siga o seu caminho. Eu falo, esse o empreender dói. A gente tem que ser resiliente todos os dias. Todos os dias. Porque, como a gente fala no Brasil, a nossa folha de pagamento, ela é alta e várias famílias dependem disso. Então, hoje eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa que me surpreendeu a cada palavra, a cada instante. E, Jacó, eu quero te dizer muito obrigada, parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ter realizado o sonho de muitas pessoas, de ter entregue muitas chaves, de ter concretizado aquilo que as pessoas vieram buscar. Por isso que eu falei, independentemente do poder aquisitivo, o sonho é sempre o sonho da família, da casa. E isso a Legacy faz. Vocês entregam com excelência. Eu tenho certeza que esse evento que vai acontecer no dia 25 de outubro de 2022 no Brasil, é um evento que muitas pessoas vão justamente para te falar com você, para te olhar nos olhos, para terem a tua coragem e dizer, eu também quero fazer, eu quero acontecer. Eu tenho certeza disso. Sucesso. Obrigado. E olha, eu quero contar ainda muitas vezes histórias como a sua e muitas vezes tê-lo no programa e eu tenho certeza absoluta, a gente vai te acompanhando. Parabéns. Obrigado, Vanessa. Obrigado. Você, a sua família, a sua esposa, que eu acho que estudei com o primo dela, eu acho. Fernando. É isso, né? É isso, mas ele falou que assistiu o programa, tá? Então pronto. Tá mandado um beijo. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Você também. Obrigada. Muito obrigado por ter me recebido. Volte muitas vezes. Ótimo. Volte muitas vezes. Vamos fazer uma cobertura dia 25 lá pra gente mostrar depois aqui no programa, tá bom? Legal. Obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Gente, hoje eu fico por aqui. Obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua companhia. Eu te vejo amanhã no nosso próximo programa. Até lá, tchau.